jardineiros e jardineiras. Aqui estamos mais uma vez para este bate-papo, que eu espero que seja um bom bate-papo, né? Que a gente consiga trazer sempre assuntos relevantes sobre a doutrina, né? Sobre a própria vida e, enfim, que possamos seguir juntos e aprendendo sempre. Mais uma vez, eu escolhi o texto deste livrinho aqui, A Pureza, né? Ou melhor, Pureza, né? Não tem esse artigo. É um livrinho do qual eu gosto muito, né? Que vem com textos curtinhos, mas são sempre textos de muita relevância, né? O texto escolhido para hoje se chama O que Queres. Se queres um ambiente melhor para o teu coração, não te frustres em trabalhar para a tua própria paz. Esforça-te e trabalha, ampara e vigia, compreende e avança, ama e segue. Que o Cristo não encontra dificuldades em te ajudar. Compreende, pois, que há necessidade da conquista individual, sem que falte o primeiro passo, a bênção de Deus. Estamos, como sabes, à disposição do Pai Celestial. Estamos na fase de duras provas e expiações, que devem ser aceitas e as lições assimiladas. O mundo espiritual nunca se cansa de operar em favor das criaturas. Se queres libertar-te das más consequências, não cruze os braços diante de tanto chamado. Não deixes de operar em todas as direções, de modo que, se já dormiste tanto, deves fermentar os teus valores nas mesmas proporções. Acorda agora, desperta e anda, que o Cristo de Deus se encontra com os braços abertos, como a te dizer: desprende-te de tudo o que tens, das coisas transitórias, e segue-me, que terás comigo no reino dos céus um tesouro eterno, dentro e fora da consciência. Homens, não deixes que a vossa boca fale somente por falar. Empenhai-vos em viver, porque a vivência é prova de que aprendestes a lição, consolidando a vida no amor e na caridade. Se quereis viver com Deus no coração, deixai pela harmonia o vosso coração pulsar no mesmo ritmo do universo. Procurai a alegria cristã, sem esquecer o amor. Procurai o amor, sem esquecer a fraternidade, que acende o sol da vida no âmago da alma. Olha que texto maravilhoso. E o gostoso já começa no título. O que queres? Quantas vezes realmente sabemos o que queremos? Será que todo mundo tem a resposta do que realmente quer, do que realmente precisa? Do que está fazendo falta a este coração? Por que tanta angústia? Tá tudo já aí nas suas mãos? Ou, como diz o texto, né? Levanta, trabalha, ampara, vigia. Será que a gente está disposto ao trabalho? E eu não estou dizendo somente o trabalho material, né? Porque, como a gente sempre brinca, os boletos é o nosso incentivo, né? Todo mundo tem boleto, e naquele dia que fala, hoje eu não quero ir, eu tô cansado, essa rotina, vem a lembrança, né? Dia 10 tem que pagar o boleto. Então, a gente sempre vai, ou, né, estamos lá cuidando dessa parte material, né? Levantando e ganhando pão de cada dia. Então, vamos pensar nesse outro trabalho. O trabalho fraternal, o trabalho social, a caridade. Será que a gente está disposto a isso? Disposto a ajudar? Disposto a olhar para o outro sem maiores julgamentos? Sem querer entender os porquês que não nos cabem? E simplesmente ajudar? Será que a gente está disposto a isso? Será que a gente quer isso? Porque a pergunta é: o que queres para a tua vida? Todo mundo, em algum momento da vida, é convidado a fazer o bem, de alguma forma. Nem todo mundo está pronto ou quer fazer o bem. E aí que entra essa pergunta, né? Quantas vezes a gente fala sobre fé, né? Fé é um assunto que sempre causa alguma polêmica, né? Cada um tem a sua fé.
do seu jeito, né? As pessoas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, muitas vezes somente pelo seu ponto de vista, né? Não buscam estudar muito sobre isso, mas acreditam, têm fé. E isso é maravilhoso. Eu falo, já é um caminho, né? E é este caminho e essa fé que muitas vezes levam as pessoas a estudar, a buscar saber um pouco mais, a ter curiosidade. E isso é fantástico, porque a espiritualidade já, né, nos diz: amai-vos e instruí-vos. E a pessoa que tem fé, muito provavelmente vai buscar essa instrução. Todo mundo parte do raso, eu, vocês em geral, mas todo mundo também pode encontrar textos que vai aprofundando o nosso olhar sobre o que é sagrado. E isso é bacana. Mas eu também gostaria de falar de uma outra fé muito importante, que é a fé em nós. Será que a gente tem fé na gente mesmo? Será que a gente acredita no nosso potencial? Quantas pessoas, né, me contam em conversas que não fazem nenhum tipo de trabalho porque não se sentem prontas, porque não se sentem capazes, né? Eu realmente acredito que com querer, né, é o que queres, você consegue. Ao longo do caminho você vai encontrando outras pessoas que querem tanto quanto você, né? E essa corrente de amor, de fraternidade vai crescendo, mas há um querer. E é muito importante a gente também encontrando dentro de nós essa fé em nós, né? A gente até fala, como amarei o próximo se eu não amo a Deus, se eu não amo a mim, né? Como terei essa fé robusta em Deus se eu também não tenho fé em mim, se eu não tenho confiança em mim, se eu não acredito no meu potencial? Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas que ainda não conseguiram se entender, se conhecer e perceber do quanto são capazes, do quanto já são generosas, né? E que também é uma coisa que eu aprendi com amigos muito queridos, que esse trabalho de amor nos ensina que muitas vezes a resposta que não encontramos, porventura, um exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou na própria Bíblia, a gente encontra nesse trabalho. Quando a gente abre o coração para ouvir o outro, para entender a dor do outro, para caminhar por um período com esse outro, que muitas vezes é um desconhecido, né? Porque amar o próximo é isso, é o próximo. Quem vai ser esse próximo? Não sabemos. E é algo que nos faz muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho nessa fé que precisamos ter na gente. Nessa fé que nos impulsiona adiante e que nos conta que sim, somos capazes. Jesus falou, né? Tudo que eu faço, vocês também podem fazer, né? Curar, por exemplo. Mas quantas pessoas acreditam que podem, por meio do passe, curar um irmão? Tem todas as ferramentas, mas fica ali no fundo do pensamento, no fundo da mente, essa dúvida: eu não posso, eu não consigo. Eu lembro que quando eu adentro os trabalhos espirituais, um amigo muito querido falou, mas você é médium? E eu falei, não sou, imagina, eu médium? Médium é Chico, né? Que com certeza era. E segue sendo do plano espiritual, né, sem dúvidas. Mas olha assim, como a gente coloca as coisas no nível de dúvida. Eu simplesmente, né, falo, eu jogo a bomba para Chico de ser médium porque eu não confiava em mim, muito menos no meu potencial, né? Não podia. E muitas vezes a gente não tem essa fé na gente porque a gente tem medo de errar, de falhar, de falar uma bobagem. E aí a gente se veste, né, em nós, nas nossas arrogâncias, na nossa vaidade, porque aquele que tem muito medo de errar ainda é bem vaidoso.
Então, não que eu não seja ainda, claro que sou, tô aqui falando com vocês e sempre tenho medo das gafes, que eu sei que acontecem e que com a graça de Deus vocês são generosos comigo. Mas hoje, né, consegui me desprender um pouquinho disso e consegui me permitir errar. Consegui ter um pouco mais de fé em mim. Não porque eu saiba tudo, pelo contrário. A cada dia, quanto mais eu estudo, eu sei que eu estou sabendo bem pouquinho, que ainda há muito a aprender. Tem muitas coisas que eu quero ler e conversar aqui com vocês. Mas olha que bacana, de alguma maneira, apoiada por esses irmãos encarnados e desencarnados maravilhosos que me cercam, eu consegui construir um pouquinho de fé em mim. E essa fé que eu fui construindo em mim me conecta muito mais a Jesus, a Maria, a todos os irmãos que trabalham nessa seara do bem, do amor, né? Porque a gente, como diz no finalzinho aqui do texto, né? A fraternidade que acende o sol da vida. Então, algo em mim se acendeu. E é essa fé, é essa luz que eu desejo a vocês, a todos vocês. Parem, né? Talvez seja essa palavra. Parem de esperar estar prontos. Esquece isso. A gente nunca tá pronto. E eu não tô, né? Tô aqui, ó, na cara de pau. Então, revistam-se, né? Óleo de peroba para todo mundo. E vá trabalhar. Vá buscar ajudar o seu irmão, né? Na situação em que ele estiver e da forma que você puder. Não espere ter todas as condições. Não espere ter todo o conhecimento. Porque senão passarás mais uma reencarnação estacionado, né? Pelo menos neste aspecto, né? Quando a gente fala, leia o Evangelho, estude sobre ele, né? Estude sobre a doutrina, é isso. É estudar e pôr em prática. Porque a prática te levará a uma melhor compreensão da doutrina. Ler é importante, assistir palestras é importante, conversas como essa são importantes. Porém, fazer o bem ali na prática é maravilhoso. Eu posso dizer que nos ensina muito. E não precisa ser em uma casa espírita. Pode ser onde você se sinta bem, onde você se sinta acolhido e onde você se sinta bem, né, para se doar, né? Ou doar o material, mas se doar também. Onde você queira. A gente sempre diz onde o nosso coração pulsa. O meu pulsa em uma casa espírita, mas o seu pode pulsar em qualquer lugar ou em nenhum lugar. Você pode sair da sua casa com 3 garrafinhas de água, né? Um exemplo, e doar para um irmão em situação de rua num dia de calor. Isso não deixa de ser caridade. Isso não deixa de ser prática do bem, prática do amor. Né? Você pode parar para ouvir aquele colega de trabalho que todo mundo diz que é insuportável e ninguém acaba acolhendo aquela alma. Você pode acolher. Pode parar para ouvir, para dar um abraço, perguntar se está tudo bem. E isso é caridade. E aí, antes de começar a praticar essa caridade externa com os outros, pratique com você. Construa a sua fé em você mesmo. Entenda que o seu potencial para o amor e para a luz é imenso. Tudo já está aí. É só pôr em prática. Confie em você, meu irmão. Tá bom? O texto nos diz, né? Acorda, né? Caso já dormistes muito. E eu que estou encarnada, eu vou dizer, né? Desperta. Pare de procurar desculpas. A gente gosta de uma desculpa. Hoje eu não posso, eu trabalhei a semana inteira, eu fiz faculdade, eu tenho filhos, todo mundo tem muitos afazeres. E eu não estou dizendo que você tenha que passar, sei lá, um domingo inteiro em determinado local. Procure esse espaço que te faça bem e doe 20 minutos. Doe 1 hora. Doe o que você pode.
mas doe com todo o seu amor, porque é o seu amor que vai fazer a diferença. Mas para doar amor, temos que nos amar. Então eu vou repetir para a gente não esquecer. Vamos, a partir de agora, construir essa fé em nós. Essa fé que temos em Deus, em Jesus, nos nossos irmãos que nos cercam, vamos trazê-la também para nós. Vamos ter fé no nosso potencial de amor e de luz. E vamos juntos caminhar nessa seara de amor e luz e de bem-querer. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Como sempre, desejo a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para quando vocês forem ver este vídeo. Peço, como sempre, que tragam sugestões, deixem os seus comentários, para a gente também, nós aqui do Jardim de Maria, a gente também saber, se a gente está caminhando legal, se essa nossa fé que já está em nós também está trazendo esses frutos, como está o nosso conhecimento. Então, sugestão de temas, sugestão de livros, de filmes, são todos muito bem aceitos, Vamos compartilhar saberes. Um beijo a todos, sigam com a luz de Maria.